Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Vamos refletir a respeito da importância da realização do Evangelho no lar. Pelo menos 2 vezes por ano, o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, realiza palestras com o tema Evangelho no Lar, procurando motivar, incentivar tanto os seus trabalhadores quanto ao público que assiste às mesmas, para que dê início ao estudo do Evangelho no Lar, juntamente com os seus familiares. Espiritismo e Evangelho são o sustentáculo de uma nova era de concórdia e fraternidade. O Consolador prometido por Jesus é a própria doutrina dos Espíritos. É o próprio Cristo que retorna, depois de 18 séculos, para ensinar aos homens as lições da lei de Deus. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem. Modelo de perfeição moral a que toda a humanidade pode aspirar na Terra. Seu Evangelho, código de moral universal, tem por objetivo esculpir o cidadão do céu no cidadão da Terra. Suas lições refletem a mais pura expressão das leis de Deus, que é a lei de amor. Lei esta que mantém e sustenta todo o universo em equilíbrio. E é com essa mesma lei que espera estender o seu divino reinado sobre toda a terra, aproximando os homens, tornando-os mais fraternos, para que a terra possa ser transformada e nela habitar espíritos superiores. O Evangelho Lar não é uma invenção da doutrina espírita, pois que vem atender às orientações de Jesus, pois que foi ele quem deu início ao salutar programa, ao reunir-se com os seus apóstolos, com os seus discípulos, para o elevado comedimento de comungar com Deus. Conforme consta no livro Jesus no Lar, ditada pelo espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, encontramos: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo para a alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece tão distante? A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Sobre a mesa da nossa casa, recebemos a cada dia o alimento para o corpo. Por que não instalar ao redor desta mesma mesa, através do diálogo fraterno, do pensamento elevado e da prece renovadora, a sementeira da felicidade e da paz, verdadeiro alimento para a alma? João, no capítulo 4, versículo 23, diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. E o Pai procura aqueles que assim o adorem. Mateus, no capítulo 18, versículo 22, diz: onde estiverem 2 ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. O culto cristão no lar é uma reunião singela e fraterna da família em torno de uma mesa para ler
estudar e meditar a respeito dos ensinamentos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Com essa claridade nova, passamos a compreender e a sentir o perfume do Evangelho penetrar em nossos corações e a espalhar-se em derredor. O culto do Evangelho no lar melhora o homem. O homem melhorado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. E a comunidade melhorada eleva a nação. Mais de 20 séculos são decorridos após os primeiros passos da Boa Nova. E Jesus continua nos falando com sua voz suave e doce, para que possa ecoar na acústica de nossas almas e nos transformar em verdadeiros divulgadores do seu infinito amor. Quando as lições evangélicas ecoarem entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequenos sacrifícios construirão a felicidade comum. A observação impensada será ouvida sem revolta. A calúnia será isolada no algodão do silêncio. A enfermidade será recebida com calma. Teremos compaixão perante o erro alheio. E a maldade não mais encontrará brechas para poder insinuar-se. Quem, a cada dia ou semana, recebe a gota de luz da revelação cristã, transforma a sua maneira de ser, passa a controlar as suas paixões, corrige as suas maneiras, supera os floridos da irritação, os atritos, elimina as chagas da maledicência, previne-se contra a cólera destrutiva, cura-se dos efeitos danosos da imprudência, afasta-se dos perigos da antipatia gratuita, balsamiza as úlceras da desilusão, favorece o clima da fraternidade e da confiança. Como realizar o Evangelho no lar? Se realmente desejamos dar início ao estudo do Evangelho em nosso lar, devemos convidar todos os componentes do núcleo familiar, apresentando a eles o nosso desejo. Se eles aceitarem, então nós marcamos um dia da semana e um determinado horário. Se ninguém aceitar em estudar o Evangelho, devemos então realizá-lo sozinho, tendo a consciência que jamais estaremos sozinhos, pois que pelo menos estará ao nosso lado o nosso anjo guardião. Iniciamos o culto do Evangelho no lar através de uma prece. Prece essa que deverá ser simples, breve, espontânea, de tal forma que fale mais alto o coração do que as palavras. Devemos fazer com que prevaleça o sentimento sobre as palavras. Segundo passo, leitura. Fazer leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Ler de forma metódica e sequencial desde a primeira página até a última. Evitar de abrir o Evangelho ao acaso, acreditando que a leitura que cair ao abrirmos o Evangelho será aquela que precisaremos estudar. Nós temos a consciência de que todos os capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo são lições que nos instruem e nos esclarecem, e que, portanto, todas elas deverão ser contempladas.
Terceiro passo: comentários. É o momento em que nós expressamos aquilo que realmente entendemos da leitura que fora feita. Quarto passo: vibrações. Vibrar é emitir um pensamento de amor em direção aos que sofrem. Podemos vibrar para os hospitais, para os presídios, para uma pessoa que sabemos necessitar de ajuda, para o nosso lar, para o planeta Terra. Quinto passo: prece de encerramento ou prece final. Devemos fazer uma prece semelhante à prece inicial, que ela tenha sentimento, curta e que expresse o agradecimento pela assistência recebida durante esse culto do Evangelho no lar. Então agradeceremos a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos que se fizeram presentes. E desta forma, então, encerramos o Evangelho no lar. Observações. Durante o culto do Evangelho no lar, nós não deveremos permitir a incorporação de espíritos. Se existir alguém na família que possua a faculdade mediúnica indisciplinada, que não fora devidamente educada, ele deverá procurar um centro espírita idôneo e fazer então esta educação para ter mais controle. Também não é o momento de aplicarmos passe. Durante o Evangelho, nós estaremos estudando as lições que Jesus nos ensinou. Caso chegue visita durante a realização do Evangelho no lar, nós deveremos recepcioná-la amavelmente e esclarecer que estamos realizando o culto do Evangelho e convidamos-a para que possa participar. Se ela aceitar, nós a acomodaremos à mesa em que estamos estudando. Caso não aceite, então explicaremos que aguarde um momento enquanto terminamos o culto do Evangelho e que logo depois daremos toda a atenção necessária. Com relação ao telefone, se for possível desligar o telefone, isto será muito útil, mas caso haja a necessidade de o telefone permanecer ligado em virtude de algum chamado de importância, de urgência, devemos então escalar uma pessoa para atender o telefone caso ele toque. A criança deverá ser incentivada a participar do culto do Evangelho. Deveremos colocar livros adequados à sua idade. Se ela souber ler, pedir então que faça a leitura inicial. Pedir também que ela colabore em trazer a água para a fluidificação, em pegar o livro, em arrumar a mesa para o culto do Evangelho. Assim, ela se sentirá útil, motivada e interessada. Neste vídeo, falamos da importância de realizarmos o Evangelho no lar juntamente com os nossos familiares, bem como as etapas da realização desse Evangelho. Que a paz de Jesus recaia sobre todos nós.